Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Todos na paz? Feliz aniversário para você, nesta data tão querida, de Deus as bênçãos receber. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns aos 95 anos da Igreja da Silva Jardim, não é? Por um pouco eu estaria lá também, né? 95 anos, 1926. Essa é uma data auspiciosa, não é? Mas outra data também auspiciosa é de 1958, quando a igreja foi organizada. Aliás, aquele ano, 58, eu chamei de o ano da fartura. Mas quatro igrejas foram organizadas naquele ano. Tarumã, em março, 9 de março, aliás, 29 de março. Tingui, 1º de maio. Aqui, Silva Jardim, 9 de agosto. E Paranaguá, 22 de dezembro. Então está aí o ano da fartura. Mas eu quero fazer uma revelação para a igreja muito importante. Há um tempo atrás, eu era conhecido como Reverendo Barros. E agora estou sendo conhecido como Reverendo Gaiteiro. Culpa da SAF. A SAF daqui é culpada. As irmãs descobriram que eu executava algumas músicas na gaita, né? Me convidaram para fazer live com a gaita. Tudo bem. E pegou. Né? Foi para Mato Grosso, Brasília, Minas Gerais, Espírito Santo, Belém do Pará. O pessoal me manda mensagem, né? Ô, Reverendo Gaiteiro, tudo bem? Né? E agora, para completar, o reverendo Levi me convida para pregar e já disse, traga a gaita. Eu falei, pronto, agora acabei de ficar famoso. Acho que eu vou começar a cobrar um cachê daqui a pouco, né? Não é? Bom, eu nunca toquei na igreja esse instrumento. A não ser agora nas lives com a SAF, né? Agora o reverendo me deu essa oportunidade. Eu sempre brinquei com isso aqui, mas esporte, né? Não sou profissional da gaita, ela é profissional, era o Edu, que não nasceu outro igual até hoje, né? Já morreu já há mais de 20 anos, não nasceu outro até hoje, que tocava esse negócio. Então eu vou executar 2 músicas. Tem 2 lados.
Foi bem. Abra sua Bíblia agora no Salmo 103. Salmo 103. Vamos ler todo o capítulo. A misericórdia de Deus, Salmo de Davi. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos cantar ainda? O Espírito do Senhor está aqui. Está aí no data. O Espírito de Deus está aqui. Duas vezes. Não é essa não mesmo, é uma música minha. Acho que não está na partitura, está na partitura em casa aqui, eu não trouxe a partitura. Né? Minha esposa que pôs na partitura. Mas a igreja conhece, os irmãos antigos conhecem a música, né? O Espírito de Deus está aqui, dirigindo nosso culto ao Criador. O Espírito de Deus está aqui, dirigindo nosso culto ao Criador. Aceita, Senhor, nosso louvor, purifica nossos lábios ao cantar, edifica nossas vidas ao ouvir a mensagem que nos deve transformar. Aceita, Senhor, nosso louvor, purifica nossos lábios ao cantar, edifica nossas vidas ao ouvir a mensagem que nos deve transformar. Que Deus nos abençoe e que a mensagem possa nos edificar, mudar
para agradarmos o nosso Deus. Como definir os salmos? Será que temos uma definição? Sim. Os salmos são um potencial nutritivo. Um potencial nutritivo. Tanto judeus como cristãos têm nos salmos a fonte de alimento espiritual. Aqui nós encontramos mensagens para todos os momentos da vida. Em todos os momentos do nosso passar por este mundo, sejam quais forem as circunstâncias, nós olhamos para os salmos, nós encontramos mensagens. Alegria, tristeza, vitória, melancolia, felicidade, dor, doença, medo, depressão, morte, etc. Se o irmão tem algum problema desse aqui, olhe para os salmos. Leia os salmos. Você vai encontrar a resposta de Deus para a sua vida. O salmista sabe que há um Deus gracioso, todo misericordioso, que enxerga e enxuga lágrimas. Esse é o Deus da Bíblia. O teólogo Mark Girardi comparou os salmos como um comedouro cheio de grãos, contendo proteínas para nos mantermos livres como as aves dos céus. Os salmos eram cantados no saguão do templo. E Davi, que é o autor deste salmo, segundo a história, foi fundador de alguns corais que cantavam no saguão do templo quando o povo já estava reunido e o coral cantava e adentravam o templo cantando. Então, os salmos eram cantados com trombetas, harpas, flautas, símbolos, conforme o Salmo 150. Louvar o Senhor com todos aqueles tipos de instrumentos. Só faltou a gaita lá, né, meus irmãos? Mas estava lá. Porém, os salmos nada mais são do que a experiência de homens, de pessoas que se encontraram com Deus e que tiveram experiência com Deus. Davi tinha experiência com Deus. Por isso ele podia transmitir mensagens. Por isso ele escreveu belos salmos, belas mensagens, mensagens edificantes, mensagens que a gente lê e se sente satisfeito espiritualmente, porque são palavras profundas de um homem que foi criado, que apesar das suas falhas, mas era um homem segundo o coração de Deus. O Salmo 103 é um agradável louvor individual em forma de hino. É um louvor a Deus, é uma gratidão a Deus. É um salmo de gratidão a Deus, e aqui nós estamos fazendo o quê nesta hora, por exemplo? Estamos agradecendo a Deus, não somente as bênçãos que nós pessoalmente recebemos, mas as bênçãos de Deus sobre a nossa igreja da Silva Jardim. Este salmo está dividido em 3 partes que eu gostaria de passar para os irmãos. E a primeira parte do salmo, os 5 primeiros versículos, trata do louvor pelas bênçãos pessoais. Davi agora vai olhar para si próprio, vai olhar para as suas características, para a sua personalidade, para o que ele foi, para o que ele está sendo. É isso que ele vai fazer agora. E ele então parte deste ponto e diz: bendize a minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Davi, por certo, está saindo e se recuperando de uma enfermidade, seja lá angústia, estresse, e abre sua alma para expressar diante de Deus que ele está curado, que ele está livre. E ele apresenta, então, pelo menos 5 bênçãos aqui nos primeiros 5 versículos. Primeiro, ele começa com o perdão, Perdão. Que interessante, Davi, que cometeu tantos pecados, e ele começa agradecendo a Deus o perdão. Deus o perdoou. O Salmo 32, 51 são um registro que ele mesmo faz dos seus pecados.
E ele então diz lá, né? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Então está aí a primeira bênção que Davi recebe. A segunda bênção é a bênção da cura física e da alma. Segundo nós entendemos lá da Bíblia, Davi foi curado, aliás, foi perdoado, mas não foi curado totalmente. Ele se sente curado, mas ele não foi curado totalmente. Ele enfrentou vários problemas na sua vida, na vida da família, inclusive a morte do filho que ele teve com a Batseba, a despeito de 7 dias de oração e jejum. Então, Davi agradece por essa bênção da cura física e da alma, porque ele se sente curado e agradece a Deus. Mas a terceira bênção que ele apresenta aqui é a bênção da redenção que redime a vida da perdição. Olha que coisa linda, né? Bênção da redenção que redime a vida da perdição. Provavelmente Davi está se referindo ao livramento de um falecimento prematuro que ele teve. E ele se sente agora aliviado pela misericórdia de Deus. Deus o livra desse sofrimento. E a quarta bênção é a bênção do sustento. Deus farta de bens a velhice, mas não só a velhice, a mocidade também, as crianças. Então Deus nos supre de todas essas bênçãos. Isaías pensa igualmente. Olha o que está lá em 46:4. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Então, o Velho Testamento sempre tem uma palavra de proteção aos idosos. E a quinta bênção é a bênção da renovação da vida. A bênção da renovação da vida. E é interessante notar que Davi toma águia, porque esse pássaro tem poder de autorrenovação. A águia, aos 40 anos, ela sai da atividade normal, em clausura, nas fendas das rochas, e faz uma limpeza, como é que diria assim, uma operação das suas unhas, né? que estavam muito compridas, para ficar menores, muda as penas e volta para a atividade e vive mais 30 anos ainda. Ela vive 70 anos, segundo aí os entendidos de pássaros, né? Então, veja bem que estas bênçãos, meus irmãos, aqui, Davi menciona agradecendo, mas são bênçãos que nós também recebemos, não é, dia a dia, e podemos cantar como Davi, bendiz a minha alma ao Senhor. Mas a segunda parte do Salmo trata do louvor pelas bênçãos nacionais. Bênçãos pessoais e agora bênçãos nacionais. Então Davi sai agora do individualismo, entendendo e reconhecendo que as bênçãos de Deus se estendem à história e à nação como um todo. Deus é o Senhor de tudo. Deus não é Senhor só da vida dele. Deus é Senhor da nação de Israel, do povo de Deus. Nada escapa ao domínio de Deus. Davi entende que as bênçãos que tem recebido, a nação tem recebido também. Não somente ele, a nação como um todo recebe essas bênçãos de Deus diariamente. É o seu reconhecimento. E o chamado para bendizer deve ser feito com bênçãos nacionais também. E quais são essas bênçãos nacionais? A primeira é a justiça de Deus como prova do seu amor para com os oprimidos. Deus está sempre ao lado dos injustiçados, dos oprimidos. E Jesus não foi diferente. Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós estamos cansados? Estamos oprimidos? Opressão nós temos várias, né? Não de Deus, das circunstâncias do mundo que nós vivemos. E Deus está ao lado desses que estão sendo oprimidos, injustiçados.
Deus sempre amou os oprimidos, porque é justo e faz justiça. E como isso está faltando no nosso Brasil, né, meus irmãos? Como está faltando. A segunda bênção nacional aqui trata da revelação da atividade e caráter de Deus a Moisés e ao povo de Israel. Então, Davi olha o povo que não está sendo muito fiel à aliança, não está cumprindo os deveres como devia, mas Deus tem se revelado constantemente a este povo. Revelou a Moisés e continua revelando ao povo. E nós temos a certeza e cremos que Deus continua se revelando. Como? Na pessoa do seu Filho. Hebreus 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então está aí, Deus continua se revelando na pessoa daquele que nós cremos, na pessoa daquele que morreu para que nós não fôssemos condenados. Mas a segunda bênção aqui trata-se da misericórdia de Deus. Deus é um Deus misericordioso. E onde que Davi tira isso aqui? Ele tira isso lá em Êxodo 34, 6. O que está lá? E passando o Senhor por diante dele. Diante dele quem? Diante de Moisés. Moisés está no Monte Sinai, com as tábuas, certo? E passando Deus adiante, então o que diz Moisés? O que diz Moisés? Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Então Davi menciona isso aqui no seu salmo, o Deus misericordioso, é uma bênção que Israel tem recebido também. E a quarta bênção é a compaixão paternal de Deus para com seus filhos. Deus tem espírito de pai, amor de pai. Deus tem compaixão. Deus está presente. Deus não está distante, certo? E a quinta bênção é a tolerância de Deus para com aqueles que guardam os seus mandamentos. Deus tem misericórdia com aqueles que guardam a aliança, que guardam os seus mandamentos, que cumprem os mandamentos. E Davi aqui nos versos 17 e 18, que ele termina essa parte, ele nos compara com pessoas frágeis. O homem é frágil. Ele nos compara às flores do campo e à relva. De manhã estão lindos, mas à tarde murcha, desaparece. Então está aqui, Davi falando nessa segunda parte, terminando essa segunda parte, falando de nós. E como Deus cuida da relva, cuida das flores, coisas tão simples, passageiras. E quanto mais será, então, o seu amor para conosco, que termina no verso 17, dizendo que a misericórdia de Deus é de eternidade a eternidade. E a última parte do salmo, meus irmãos, trata do louvor de toda a criação. Toda a criação agora é convidada a louvar, a agradecer, a bendizer. Nada pode ficar de fora. Tudo que Deus fez deve fazer parte do louvor e ação de graças, porque tudo é de Deus. Nada deve ficar de fora, nada escapa. Por mais que nós queiramos esconder isto ou aquilo outro, mas tudo é de Deus. Davi agora olha além de si e da própria nação, e olha para o universo, olha para o mundo, olha para tudo que Deus criou. Sai das quatro linhas, para entender o poder de Deus, a grandeza de Deus e a sustentação que Ele faz de todo o universo. Então Davi agora está olhando para o universo, obra das mãos de Deus. Ele vê além da história pessoal e local, ele vê o todo, Não vê apenas ele, não vê apenas a nação, ele vê o universo. Se naquele tempo ele já tivesse sabido das galáxias, ele diria isso aí. As galáxias devem estar também juntas nesse louvor, nesta ação de graça. Podemos, meus irmãos, ver aqui uma relação com o Salmo 19, 24 e 50. O que esses salmos dizem?
Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e tudo que nela se contém. Pois são meus todos os animais do bosque, todos os animais do bosque. E ainda Davi, na sua oração, lá do templo, ele diz assim: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu, Senhor, é o reino, Tu exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de Ti, Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e tudo dar forças. É Davi, lá na sua oração em 1 Crônica 29. Davi está dizendo que nada é nosso, tudo é de Deus, o reino de Deus é universal, e Davi vê Deus como Senhor de tudo, anjos e poderosos, está aí no texto, exércitos e servos de Deus. Toda a corte celeste do soberano deve juntar-se a toda a criação na terra, formando um coral harmonioso para glorificar a Deus, para dar honras a Deus, para dizer que Deus é o Senhor. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Toda obra criada deve unir-se em um hino de louvor. Toda obra criada. Nada escapa. Tudo que está em nossas mãos deve ser colocado para louvor a Deus. Nada é nosso, somos apenas mordomos, administradores do pouco ou do muito que Deus nos deu. Nós somos apenas mordomos, administradores. E é interessante notar que este salmo começa e termina com bendize. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Concluindo, meus irmãos, como Davi, todos nós temos recebido bênçãos pessoais também, não é? A vida, a sustentação, o dom da fé, a salvação. Quanto às bênçãos nacionais, o povo judeu via a nação como a igreja. Deus falava ao povo como nação, mas não é o nosso caso. Nós não vemos o Brasil como a igreja. Porém, quem é a nação? A nação somos nós. Igreja que faz parte da nação. Nós somos cidadãos, não é? E devemos dar graças a Deus pela democracia, pela liberdade de culto, pelo nosso caminhar livremente, certo? Então, como Davi está agradecendo a Deus, bênçãos pessoais, nacionais e também as bênçãos internacionais, não é? As bênçãos mundiais que Deus tem dado. Então, nós também aqui no Brasil estamos agradecendo a Deus o fato de estarmos aqui pregando neste horário livremente, dando graças a Deus pelo aniversário da igreja, dando graças a Deus por bênçãos pessoais que nós recebemos também cada dia. E assim, meus irmãos, nós podemos caminhar e dizer, como o salmista Davi, né? Bendize, ó minha alma, o Senhor. Eu termino citando o Salmo 116, verso 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios para com a igreja da Silva Jardim? Porventura não será tudo? Sim. Nós somos desafiados a dar tudo, porque tudo é do Senhor e nós também. Digne-se o Senhor nos abençoar a igreja da Silva Jardim, abençoar a IPB, abençoar a igreja evangélica, que está numa situação que não sabemos nem dizer como, diante da política do nosso país no momento. Mas que Deus tenha misericórdia da igreja, do seu voto, da sua consciência e do nosso Brasil também, das autoridades constituídas, para que tenham a calma, a paciência e a hombridade de entender o que é certo, o que é errado, o que é justiça e o que não é justiça. Então essa deve ser a nossa oração sempre.